Seus problemas com a segmentação hepática acabaram hoje. Eu vou explicar de uma maneira muito simples como funciona a divisão dos lóbulos hepáticos. Depois eu vou mostrar isso numa tomografia para que todo mundo se localizar e ninguém mais ter dúvida. Bom, o primeiro conceito e mais importante é onde se divide o lobo direito do lobo esquerdo. Ao contrário da anatomia clássica, onde a gente coloca a divisão do lobo direito e esquerdo sobre o ligamento falciforme, na anatomia cirúrgica, nós temos essa divisão numa outra linha. É uma linha imaginária que passa entre a cava e o leito da vesícula. Dessa forma, o lado esquerdo é um pouco maior na anatomia cirúrgica. Isso acontece porque tem um ramo da veia porta, acompanha comigo, a veia porta principal, a veia porta esquerda, existe um ramo que retorna medialmente ao centro do fígado e irriga essa porção. Eu já vou nomear como a gente determina a sua nomenclatura. Mas essa porção, que aparentemente é do lobo direito, na anatomia clássica, na verdade ela pertence ao lobo esquerdo, porque ela vem da sua vascularização da veia porta. Quem notou isso e determinou todas as segmentações é um cirurgião francês que chama Coinot. Ele percebeu que cada segmento que nós descrevemos aqui, ele tem uma vascularização arterial, portal e biliar exclusiva, podendo ser removido em separado sem prejuízo dos demais segmentos do fígado. Então, uma vez denotado que a gente já sabe onde é o lado direito e aonde é o lado esquerdo, nós vamos tentar entender um pouquinho melhor como funciona a segmentação. A segmentação hepática, ela segue uma outra regrinha. Se a gente dividir o fígado, além dessa divisão que nós colocamos aqui, no lobo direito e lobo esquerdo, que é a linha de Cantillier, a gente pode dividir ela ainda em outras duas linhas que vai facilitar muito a compreensão. Uma das linhas é uma linha que passa sobre a veia hepática direita e a outra que passa sobre o ligamento falciforme. Então, quando a gente olha essas três linhas desenhadas no fígado, a gente nota que existem 4 setores no fígado. O setor lateral esquerdo, o setor medial esquerdo, o setor anterior direito e o setor posterior direito. Essa nomenclatura que eu acabei de dizer para vocês desses 4 setores é a nomenclatura americana. E isso acaba ajudando quando você vai para a avaliação tomográfica e até mesmo na avaliação cirúrgica durante o ato operatório. Identificado essas 3 linhas, a gente vai saber em que segmento nós estamos. Então aqui o desenho de baixo mostra muito bem isso. Se você tiver à direita da veia hepática direita, você só pode estar falando dos segmentos posteriores do fígado direito, que são os segmentos 6 e 7. Aqui, ó, segmentos 6 e 7. Se você tiver entre a veia hepática média, que passa sobre a linha de Cantillier, e a veia hepática direita, vou desenhar aqui para ficar mais fácil, você vai estar falando dos segmentos anteriores do fígado direito, que são o 5 e o 8. De outra sorte, se você estiver entre o falciforme e a média, você vai estar falando do segmento 4. E se você estiver falando para a esquerda do falciforme, aqui, você vai estar falando do segmento 2 ou do segmento 3. Lembrar que o segmento 4 ele se divide em A e B. Então é muito interessante que só sabendo onde está as veias, você sabe que setor do fígado você está e qual segmento você vai encontrar. Então eu vou relembrar para você. Segmento lateral esquerdo, 2 ou 3. Entre o falciforme e a veia média, segmento medial esquerdo, 4, que divide em A e B. Entre a veia média e a veia direita, temos os segmentos anteriores do fígado, o 5 e o 8. E à direita da veia hepática direita, nós temos os segmentos posteriores, que são o 5 e o 8. Então, dessa forma, você sabendo onde você está, é uma simples questão de entender se você está abaixo ou acima da veia porta. Porque o que divide o 6 do 7, o 5 do 8, o 4A do 4B e o 2 do 3 é a altura da veia porta. Se você tiver acima da bifurcação,
são os mais superiores, 2, 4A, 8 e 7. Se você estiver abaixo da bifurcação, é 3, 4B, 5 ou 6. E isso segue o relógio, né? O ponteiro do relógio. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ou seja, segue o sentido horário. Então, dessa forma, achando as veias hepáticas e achando a altura da veia porta que você está, você consegue entender que segmento você se encontra. Bom, professor, cadê o 1? O 1 é o lobo caudado que tem na anatomia clássica e é um lobo que fica atrás da veia porta e à frente da veia cava. É fácil de localizar na tomografia. Bom, esses são os marcos que nós vamos estudar na próxima imagem que eu vou mostrar para vocês, que é uma imagem de tomografia, onde eu vou pontuar cada um dos segmentos. Se você tem alguma dúvida, comenta embaixo do vídeo que eu vou poder te ajudar. E fica de olho na próxima imagem. Continuando a exposição dos segmentos hepáticos, agora baseado em uma tomografia real para a gente poder entender e se localizar durante as provas, durante os cursos e durante a própria vida, né? Então estamos lá. Vendo aqui a veia cava, a gente vai ver as 3 veias hepáticas aqui, ó. A veia direita, a média e a esquerda. Então, como a gente explicou, né, está a esquerda do falciforme é o 2 e o 3. O que está entre o falciforme e a veia média, aqui marcada, é o segmento 4. O que está entre a média e a direita são os segmentos 5 e 8. E o que está à direita da veia hepática direita, aqui marcada, são os segmentos 6 ou 7. Se eu te apontar aqui essa região, você vai saber que você está à direita da veia hepática, portanto você vai estar no segmento 6 ou 7. Vou descer até embaixo, nós vamos encontrar aqui a bifurcação da veia porta. Aqui a bifurcação da veia porta. Ou seja, se você tiver daqui dessa topografia para a região mais caudal do paciente, você vai estar olhando o segmento 6. Dessa topografia mais acima, você vai estar no segmento 7, sempre delimitado pela veia hepática direita. E a mesma coisa serve no segmento anterior direito, né, onde vai ter o 5 e o 8. Né? Então aqui está a veia direita e está a veia média. Esse segmento ou vai ser 5 ou vai ser 8. Acima da bifurcação da porta 8, abaixo da bifurcação da porta, aqui é a bifurcação da porta, aqui vai ser o segmento 5, que em geral fica ao lado da vesícula. Né? Quando você passa da veia média, aqui a veia média, aqui está o falciforme, neste intervalo entre a média e o falciforme é o 4, e a mesma coisa serve para o 4A e para o 4B. E quando você está à esquerda do falciforme e acima da veia porta é o 2, quando você passar a bifurcação aqui é o 3. E esse aqui é o lóbulo posterior caudado, que fica entre a cava e a porta. Então assim, temos todos os segmentos do fígado descritos nessa tomografia. Qualquer problema, qualquer dúvida, comenta embaixo.